nova ganha mais uma galeria. Eu queria só ressaltar que a gente não ganha mais uma galeria. Ganhará uma futura galeria, né, que a Serra estará fazendo. Mas hoje nós temos recuperado o piso da rua e o tamponamento da galeria para que ela possa ter o trânsito fluido ali. Mas eu queria, vereador Alexandre Cruz, aproveitar até a sua experiência na Secretaria de Serviço Público para solicitar que os trabalhos que ali foram feitos, que eles não sejam suprimidos, não parem, até porque a galeria ainda não voltou a ter o seu diâmetro que tinha antes de seu assoreamento. Na verdade, a gente sabe que o assoreamento da galeria aconteceu por uma obra mal feita, pelo projeto de delegacia legal, que fez o governo do Estado, né? Vamos colocar isso bem claro, o governo do Estado, que fez uma caixa que reteve muita matéria sólida dentro da galeria. Então, a galeria ali, ela ainda está assoreada e ela precisa ser limpada até que ela volte a ter o seu piso, né, normal, né, anterior, porque hoje ainda tem muita areia, ainda está bastante assoreada. Eu queria só solicitar e alertar que, se for suspendido todos os trabalhos e ela continuar como se encontra hoje, nós vamos ter de novo, né, o entupimento daquela galeria e a inundação daqueles prédios e o problema na via pública. Então, eu queria solicitar que a gente pudesse continuar fazendo a limpeza até que essa galeria esteja completamente limpa. Senhor vereador, essa galeria está já em andamento de inscrição, a gente teve lá essa semana e viu que estão fazendo a limpeza, e essa nova galeria é uma parceria da Serva com a Prefeitura. Então, a gente acredita aí que até o final do ano já tem essa nova galeria, como está dizendo aqui a matéria do jornal. Eu acho que não é parceria da Serra como coisa, não é obra da Serra, que é o recurso da Serra. Mas tem uma parceria junto com a Prefeitura. A Prefeitura vai entrar com recurso? Tem uma parceria da Prefeitura, a matéria para explicar. Tá bom. Obrigado, presidente. Vereador, permite? Boa tarde. Pois não, vereador. É só para esclarecer aos nobres vereadores que o resto da limpeza dessa galeria já está sendo feita. Foi feita uma parte, está sendo feita a outra, e quero justificar que são dois amigos lá do terceiro distrito, morador lá da Prainha, que saiu de lá porque, segundo as informações deles, nenhum funcionário queria entrar dentro daquela galeria devido à sujeira que tinham ali e tudo mais. Então, eles saíram de lá do terceiro distrito, vieram ali, fizeram essa limpeza e, segundo eles, quem pagou foi a Prefeitura. Obrigado. Vereador Alexandre, uma parte. Pois não, vereador. Eu acho importante voltar à normalidade esse problema sério, problema Vila Nova, porque prejudicou muitos moradores da General Osório, de Santa Terezinha, principalmente da Vila Nova, que ficou sem acesso de carro, um acesso péssimo até de passagem de pessoas, os pedestres, os carros, os ônibus, com pouquíssimo horário. E então prejudicou muito ali. A gente ficou feliz, porque quem vinha pela General Osório, quem morava embaixo, ia direto ali, era fácil, ele chegava lá embaixo, em 2 pés. Agora teria que dar aquela volta, passar ali em frente ao hospital, pelo preenchido, prejudicou muito o trânsito. Então demorou, mas chegou agora, o morador tem um pouco mais de tranquilidade. Verdade, vereador Marcelo está colocando um fato que realmente os moradores da General Osório, de Duas Pedras e da Vila Nova estavam realmente bastante prejudicados com relação ao trânsito, porque interrompia aquela via que é uma via importante. Eu fiz várias gestões na companhia de ônibus, conseguimos até estabelecer 3 horários provisórios até a Casa dos Pobres, pela General Osório, mas realmente eles estavam bastante preocupados e bastante incomodados com a falta do transporte público passando ali naquela via. Realmente, vereador Manuel Martins, a limpeza da galeria foi feita pelo município, até porque é uma galeria municipal, né? Mas é importante colocar que o trabalho foi feito e restabelecido, né? E que a gente espera que possa continuar, porque realmente a gente precisa que aquela via não seja interrompida com novas enchentes. Vereador, eu só queria esclarecer que o que coube a presidência da Comissão de Obras e Serviços Públicos, a gente fez a contento no tempo que foi determinado. Então, o que tiver que acontecer na cidade, que for para cair dentro dessa Comissão de Obras e Serviços Públicos,
o vereador se compromete, como fez anteriormente, de trazer a solução mais rápido possível, como a gente fez para a Secretaria de Obra, para a Secretária Margarida Nassif, para que pudesse ser feito rapidamente ali as obras e que pudesse trazer a esta casa as informações que foram requeridas por Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, antes de votarmos na matéria, o presidente gostaria de parabenizar o vereador Alexandre Cruz, presidente da Comissão de Obras desta Casa, por trazer as informações requeridas pela presidência da Casa. Senhores vereadores, portanto, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, eu solicito ao vereador, primeiro secretário, a leitura da matéria. Vila Nova ganha mais uma galeria na Rua Prudente de Moraes. Obras começam em maio. Começa em maio. A reconstrução do sistema antigo já foi concluída. Há pouco mais de 100 dias, os estragos das chuvas de janeiro, só agora a rotina de quem reside em algumas localidades da Nova Friburgo começa a voltar ao normal. Na Rua Prudente de Moraes, na Vila Nova, por exemplo, a equipe da Prefeitura concluíram no fim de semana as obras de recuperação do calçamento da via, que estava interditada desde o rompimento de uma galeria de captação das águas das chuvas e de uma cascata do morro da antiga Fundação Getúlio Vargas, onde hoje funciona a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Os moradores comemoraram a retomada do tráfego de veículos e das 6 linhas de ônibus que voltaram a circular por ali e pela Rua General Osório, beneficiando os pacientes de 3 hospitais, diversas clínicas e escolas. A galeria que estourou na tarde do dia 4 de janeiro e abriu uma imensa cratera na Rua Prudente de Moraes foi refeita através de uma parceria da Superintendência Estadual de Rios, Lagoas e Serra e Prefeitura de Nova Friburgo. A galeria ficou envolvida desde que foram iniciadas as obras de construção da delegacia legal e todo o escoamento das águas foi sufocado. Aí explodiu tudo. Tivemos até que buscar ajuda no Ministério Público para acelerar essas obras, disse o morador da Rua Prudente de Moraes. Além da substituição do manilhamento nas imediações do condomínio residencial Parque Vivo, no escoamento do Rio Bengalas, a galeria ganhou novas paredes de concreto de 2 metros de altura, 1,5 metro de largura, o que permitirá maior vazão das enxurradas durante os fortes temporais que aumentam muito o volume da água da cascata. O escoamento das águas do morro da antiga fundação vai ganhar ainda outros reforços, com a construção de mais uma galeria paralela, que atravessará o subsolo da Rua Prudente de Moraes e do campo de futebol do quartel do 11º Batalhão de Polícia Militar. Depois de pronta, esta nova galeria será a principal responsável pelo escoamento das águas. A antiga será um reforço, adianta o chefe de operações da Serra, Marcos Rexon. A construção da nova galeria deverá começar em maio e integra o pacote de obras de emergência que o Estado desencadeia no município, devido aos estragos das chuvas de janeiro, com as dragagens de rio no distrito de Rio Grandina e no Córrego Dantas. Senhores, Senhor presidente, gostaria só de fazer um breve relato. Na última terça-feira, em atendimento a uma solicitação de Vossa Excelência, eu fui à Associação Comercial participar da reunião do Conselho de Segurança Alimentar do nosso município. Foi uma reunião muito produtiva, com vários depoimentos de várias entidades. Falou-se muito sobre a importância da agricultura orgânica, em função até do alto índice de uso de agrotóxicos no nosso município, que gera uma série de consequências. A representante da Prefeitura, a secretária Maria José, fez uma explanação também das ações relacionadas ao programa Bolsa Família no nosso município. Então, a Casa Legislativa se fez representada na Associação Comercial e agradeço a Vossa Excelência a oportunidade. eu que agradeço a Vossa Excelência por ter representado esta Casa, vereador. Senhor presidente, Pois não, se Vossa Excelência me permite, nesse assunto, eu fui procurado por uma pessoa dessa entidade. Vossa Excelência, vocês já fez o ofício encaminhando os dois já está feito. Obrigado, presidente. Nós já preparamos o ofício respondendo ao Conselho, indicando os 2 novos vereadores, o vereador Manuel Martins como titular e o vereador Alexandre Cruz como suplente, membros do Conselho de Alimentar do Nova Friburgo. Senhores, Senhor presidente, em levantar na ordem do dia, eu estou vendo que a ordem do dia aqui, eu queria, na semana passada, eu fui procurando esta casa aqui e consegui localizar o projeto que se tratava de minha autoria, que se trata da instalação
do urinador de ar, onde obriga a condicionar a CAEMP, no Friburgo, a instalação do urinador de ar, porque os hidrômetros rodam com ar na cidade. Isso todos nós sabemos. E foi entregue esse projeto de lei ao vereador Ranor. Ele falou que teria 10 dias e eu queria saber qual é o andamento desse projeto, vereador. Senhor vereador, foi muito bom que Vossa Excelência tivesse trazido esse assunto. Eu fiquei de trazer o projeto em 10 dias. Vou precisar de uma dilação de prazo. E por que isso? Porque o projeto em si é um projeto muito sintético, são 2 laudas. Mas o material que me foi encaminhado e que eu fiz juntar exatamente ao projeto deve ter aproximadamente umas 600 páginas. Eu estou apenas analisando exatamente esse anexo que foi enviado para que eu possa, enfim, me situar, mas em princípio, eu entendo que, em princípio, salvo alguma outra situação que esteja ligada nessa situação, eu entendo que o projeto já teria resquício de constitucionalidade, em princípio. Me falta apenas, enfim, evidentemente, acabar de ler todo esse anexo, né, para que eu possa me posicionar. De qualquer maneira, já verifiquei também a inexistência de parecer de 2 outras comissões. Então, ficaremos assim. Eu acabo de, enfim, determinar, de analisar este processo, este conteúdo anexo das 600 páginas. Eu, se continuar esse entendimento, eu darei o parecer pela constitucionalidade, quer dizer, então já estará exaurida a Comissão de Constituição e Justiça, mas mesmo assim, eu vou recomendar que sejam ouvidas 2 outras comissões que ainda não foram. Peço para Vossa Excelência que eu tenho prazo que possa devolver. Vereador, eu poderia falar com Vossa Excelência. Nós já estamos um ano e meio com esse mas projeto de lei. Sim, mas eu recebi na semana passada, estou com 600 páginas para ler. Eu pedi a Vossa Excelência um pouquinho mais de paciência, pelo menos com Vossa Excelência sabe, enfim, o projeto anexo, eu quero dar um parecer decisivo e circunstanciado. Veja bem, a minha preocupação se trata do momento que já estou com esse projeto tramitando na casa 1 ano e meio, e me parece que esse anexo, salvo o melhor juízo, foi um anexo, não sei como e por que foi anexado o projeto de lei e foi encaminhado pela concessionária. Sim, exatamente. Esta casa é um poder independente, então nós tínhamos que dizer, eles têm definido os interesses dele, e Vossa Excelência deixou bem claro, cabe Vossa Excelência declarar pela constitucionalidade. Agora, a matéria pela constitucionalidade. Constitucional. Foi declarado então. Eu fico pedindo que o Vossa Excelência analise bem breve e que não poderia, eu acho que nem estar anexado nesses autos do projeto de lei essas informações prestadas para o funcionário, porque é uma casa autônoma e eu deveria ela definir esse poder. Vereador, vamos deixar bem clara a seguinte situação, até pelo critério da transparência. Esse calhamaço que, enfim, me foi enviado ao meu gabinete pela concessionária de fato. E eu fiz juntar ao projeto, porque ali existem diversos pareceres de diversos organismos, diversas concessionárias outras de estados, onde, ora, apresentam-se favoráveis e ora apresentam-se desfavoráveis. Então, eu fiz exatamente a juntada, primeiro por critério de transparência, para que as demais comissões pudessem, exatamente, elas terem um conhecimento técnico daquilo que está sendo posto em discussão. Volto a dizer, existem pareceres favoráveis e pareceres contrários, mas isso vai ser objeto de discussão. Eu apenas fiz juntar, porque eu acho que não ficaria bem para mim receber esse documento do meu gabinete e ocultar de qualquer forma isso no plenário. Da forma que eu recebi, eu fiz juntar em anexo ao projeto para que todos soubessem o que foi que eu recebi, como eu recebi e quem seriam tudo. Foi apenas isso, centrado no princípio absoluto da transparência e também até para que as comissões pudessem, eventualmente, espancar as dúvidas que tivessem acerca das matérias que estão consignadas nesse verdadeiro dossiê. Não, eu tenho certeza até semana que vem Vossa Excelência liberar esse projeto de lei para demais comissões. Eu lamento informar a Vossa Excelência, não sei se semana que vem estará, mas eu posso dizer a Vossa Excelência que eu daria prioridade a esse projeto. Muito obrigado. Senhores vereadores, a presidência gostaria de dividir com os senhores uma decisão. Nós temos 9 vereadores inscritos para a hora livre, já são 10 para o meio-dia. Nós temos também uma ordem do dia extensa. E então, o vereador Denilson Breder, são 10 vereadores. Nós temos que ou priorizar a ordem do dia ou a hora livre. Senhor presidente, eu posso dar uma sugestão? Por favor. Por que nós não passamos a hora para terça-feira? Semana que vem fica na terça e na quinta-feira e vamos fazer a hora do dia.
Acho que seria mais plausível. Senhor presidente, Pois não, Luiz. eu acho que a gente deveria dar prioridade na ordem do dia, nas votações. E eu retiro meu nome escrito para a hora livre. Mas eu tenho uma sugestão que passa terça e quinta-feira, semana que vem, tem a hora livre. Terça e quinta, semana que vem. Eu acho que... É uma hora que vai ser feita hoje, será terça, será terça na quinta. Senhor presidente, eu gostaria de me manter na hora livre, porque eu tenho um assunto importante do deputado Rogério Cabral, de conversa que tivemos essa semana, de interesse do nosso município. Vereador, há mais de 3 semanas nós estamos passando a hora livre. O que mais briguei dessa hora livre nesta casa aqui. Eu acho que nós temos que dar prioridade, primeiro, ao expediente à hora do dia. Eu acho que o nosso tempo está apertado. Por que nós não faremos essa hora do dia na terça e quinta-feira da semana que vem? E Vossa Excelência foi um dos que votou contra a tribuna livre da semana passada. Naquele momento eu oportuno e o plenário votou. Não, eu votei com Vossa Excelência. Mas foi plenário, vereador. Senhores vereadores, Foi plenário e foi com maioria. senhores vereadores, portanto, Tá bom, pode deixar. a presidência, sempre que tiver uma sugestão dos senhores vereadores, a presidência coloca em discussão. Portanto, mesmo sendo aceita ou não aceita, é um dever da presidência colocar em discussão a sugestão do vereador Nano Eu Nascimento. gostaria de, enfim, até abrir uma outra sugestão, né, que seria uma terceira opção, se assim fosse. Que já que o vereador Alexandre ele acha que é importante, que se abrisse hora livre agora para ele fazer a comunicação dele e nós fiquemos na segunda-feira. Eu também gostaria de tratar de um assunto que reputo também ser importante. Senhores vereadores, então, portanto, eu vou manter a sugestão do vereador Nano Nassif, quer dizer, vou colocar em votação, para que tenhamos hora livre. Na terça, a sugestão do vereador Nano Nassif é para que tenhamos hora livre na terça e na quinta-feira da semana que vem, e não hoje. E a sugestão do vereador, quer dizer, a sugestão do vereador, se não for colocada em prática, retirará, portanto, a ordem do dia de hoje e será mantido a hora livre. Portanto, em votação, a sugestão do vereador Nano Nassif, para que não tenhamos hoje a hora livre, e sim a hora do dia, e na terça e quinta-feira que vem, hora livre. Senhor presidente, eu gostaria de suspensão da reunião por 2 minutos para que nós pudéssemos conversar isso a nível de bancada. Pois não. Senhores, portanto, solicitação do vereador Mano Cosme, que eu coloco também com Vossa Excelência, a sessão está suspensa por 2 minutos. Senhores vereadores, retornando, portanto, aos nossos trabalhos, e por um acordo de lideranças e de bancada, será mantida a ordem do dia e a hora livre será, portanto, feita na próxima semana. Ordem do dia da reunião do dia 19 de abril. Primeira discussão dos projetos de lei de autoria do vereador Sérgio Xavier, que acrescenta para o terceiro e incisos ao artigo 79 da Resolução Legislativa 882, de Regimento Interno, e da outras providências. Eu solicito ao vereador Mário César Felipe, faça a leitura. Fiz encaminhado para a casa. Licença, parágrafo terceiro, inciso do artigo 79 da Resolução Legislativa 882 e da outras providências. Artigo 1º. Parágrafo terceiro do artigo 79 terá a seguinte redação. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que tem por finalidade apurar e encaminhar a mesa diretora, mediante parecer conclusivo, ato dos vereadores e seus assessores, que venham a aferir a ética, o decoro parlamentar e a dignidade do Poder Legislativo Municipal e de seus membros. A. Compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar zelar pela observância dos preceitos da lei orgânica e do regimento interno, atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar na Câmara Municipal. Artigo 2º. Os incisos. Primeiro, são atos considerados contra a ética e o decoro parlamentar. 2. Segundo, celebrar uma instituição financeira, controlada pelo poder público, inclui nesta redação, além do vereador como pessoa física, seu cônjuge ou companheiro e pessoas jurídicas, direto ou indiretamente por esses controlados através de cônjuges ou filhos.
praticar abuso do poder econômico no processo eleitoral, envolver-se em fatos que comprometem o nome da Câmara Municipal e impliquem o comprometimento da dignidade de seus membros. 4. Intermediar ou advogar interesses privados junto aos poderes públicos. Receber comissões, propinas ou vantagens de qualquer espécie em troca de atos em que prevaleça sua condição de parlamentar, seja através de votos em matérias ou de articulação e pressão, caracterizadamente direcionadas para favorecer a interesses particulares sem prejuízo do erário público. Considera-se incompatível com a ética e decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores nos artigos 85 e 86 do Regimento Interno e 69, nos seus parágrafos 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal. A perseguição de vantagens indevidas, tais como doações, benefícios ou cortesias de empresas, grupos econômicos ou autoridades públicas, ressalvadas brindes sem valor econômico. A prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes. Inclui-se entre as irregularidades graves, para fim deste artigo, atribuição da educação fundamental sob a forma de subvenções sociais, auxílio ou qualquer entidade ou instituição das quais participam vereadores e secundos, companheiro ou parente, até o 3º grau, bem como pessoas jurídicas direta e indiretamente por eles controladas, ou ainda que aplique os recursos recebidos em atividades que não correspondam rigorosamente às suas finalidades estatutárias. Criação ou autorização de encargos em termos que, pelo seu valor ou pelas características da empresa ou entidade beneficiada ou contratada, possam resultar em aplicação indevida de recursos públicos. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar é constituída por 5 membros e mais 2 suplentes, que assumirão quando da falta ou impedimento de algum membro. A escolha dos membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar será feita em comum acordo pelos líderes dos partidos políticos que compõem a Câmara Municipal. Logo que constituída a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e seus membros reunirão para eleger o seu presidente e relator. As decisões da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar serão tomadas sempre com a presença obrigatória de 5 membros por maioria absoluta. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar observará, quanto à organização interna e ordem dos seus trabalhos, as disposições regimentais relativas ao funcionamento das comissões permanentes. Oferecida a representação contra o vereador por fato sujeito à pena de perda de mandato aplicáveis nos plenários da Câmara Municipal, será ela inicialmente encaminhada à mesa à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, ressalvadas nas hipóteses do inciso 9, quando o processo tem origem na comissão. Recebida a representação, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar observará os seguintes procedimentos. O presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, sempre que considerar necessário, designará 3 membros titulares da mesa para compor a comissão de inquérito, destinada a promover as devidas apurações dos fatos e de responsabilidades. Constituída ou não, a comissão referida no inciso anterior será oferecida cópia da representação do vereador, que terá 5 sessões ordinárias para apresentar a defesa escrita e provas. Esgotado o prazo sem apresentação da defesa, o presidente da Comissão de Ética do Grupo Parlamentar nomeará defensor dativo para oferecê-la e abrir igual prazo. Apresentada a defesa, a Comissão de Ética do Grupo Parlamentar procederá às diligências de instrução probatória que entender necessárias, e das quais proferirá parecer no prazo de 5 sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo nas hipóteses de inciso 10º, concluindo pela procedência da representação pelo arquivamento da mesma. Em caso de perda de mandato, o parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para exame dos aspectos constitucional, legal e jurídico, o que deverá ser feito no prazo de 5 sessões ordinárias. Concluída a tramitação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e da Comissão de Justiça e Redação, será o processo encaminhado à mesa da Câmara Municipal. E uma vez lido o expediente, e distribuído em avulso para inclusão na ordem do dia. É facultado ao vereador, em qualquer caso, constituir advogado para sua defesa. A este assegurado atuar em todas as fases do processo. Perante a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, poderão ser diretamente oferecidos por qualquer vereador, cidadão ou pessoa jurídica, denúncias relativas ao descumprimento por vereador de preceitos da Lei Orgânica, do Regimento Interno, desta resolução ou qualquer fato incompatível
com ética e decoro parlamentar. Parágrafo 1º. Não serão recebidas denúncias anônimas. Recebida a denúncia, a Comissão de Ética Parlamentar promoverá a apuração preliminar e sumária dos fatos ouvindo o denunciado e providências às diligências que entender necessárias dentro do prazo de 30 dias. Parágrafo 3º. Considerada procedente a denúncia por fato sujeito à perda do mandato, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar procederá na forma do inciso 7º. Parágrafo 10º. As apurações dos fatos e de responsabilidade previstos nesta resolução poderão, quando sua natureza assim exigir, ser solicitadas ao Ministério Público ou a autoridades judiciais por intermédio da mesa diretora, caso que serão feitas as necessárias apurações nos procedimentos e nos prazos estabelecidos no regimento interno e nesta resolução. 11º. Processo disciplinar regulamentado por esta resolução não será interrompido pela renúncia do vereador do seu mandato, nem serão pelas mesmas medidas as sanções eventualmente aplicáveis aos seus efeitos. Artigo 53, parágrafo 2º. Nos casos previstos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 8, a perda do mandato será declarada pela Câmara Municipal pelo voto nominal de 2/3 de seus membros, mediante a provocação da mesa diretora do partido político, com representação na Câmara Municipal ou da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 4 e 7, a perda será declarada pela mesa diretora de ofício ou mediante provocação de qualquer dos vereadores do partido político, representado na Câmara Municipal ou pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 45. As comissões são órgãos técnicos compostos por vereadores com a finalidade de examinar a matéria em tramitação na Câmara Municipal, emitir parecer sobre a mesma ou de proceder estudos sobre assuntos da natureza. Senhor presidente, eu quero fazer leitura com mais tranquilidade. Senhores vereadores, eu peço atenção, até porque, pelo teor do projeto, um projeto importantíssimo, eu solicito a atenção dos senhores vereadores, até para que o nosso primeiro secretário possa fazer a leitura. Repetindo, artigo 45. As comissões são órgãos técnicos compostos por vereadores com a finalidade de examinar a matéria em tramitação na Câmara Municipal e de emitir parecer sobre a mesma, ou de proceder a estudos sobre assuntos de natureza essencial ou ainda de investigar fatos determinados de interesse da administração e visam zelar pela ética, moral e decoro de seus parlamentares, assessores e funcionários. Parágrafo único. As comissões permanentes serão compostas de 3 vereadores, com exceção da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final e da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que será composta por 5 vereadores. Esta resolução legislativa é divulgada na data de sua publicação, revogada as disposições enquadradas. Assina Sérgio Xavier de Souza, presidente dessa Casa Legislativa. Justificativo. A existência de uma comissão de ética ou de uma corregedoria é indispensável como instrumento do próprio Poder Legislativo para operar a defesa de sua respeitabilidade institucional e evitar desvios de conduta que tragam desgaste para o conjunto dos seus membros. De quando em vez o Poder Legislativo tem sido surpreendido por notícias negativas, muitas das quais resultantes de informações passadas por pessoas interessadas tão somente na desmoralização deste poder e da classe política. Através da Comissão de Ética, partidária, independente e ágil, será possível esclarecer com eficiência toda e qualquer denúncia, sugerindo a punição de culpados se houver ou simplesmente desqualificando denúncias infundadas. Por isso é urgente a constituição da presente comissão nos termos propostos formulados. Assina o vereador Sérgio Xavier de Souza. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final são todos assinados pelo seu presidente, vereador Manu Costa, e demais membros, são todos a favor do referido projeto. Senhores vereadores, após a leitura, eu encontro-se em discussão o projeto e eu passo a presidência nesse momento ao vereador Alexandre Cruz, para que eu possa falar sobre o projeto. Vossa Excelência dispõe do tempo regulamentar. Senhores vereadores, como Vossas Excelências puderam observar na leitura, esta comissão de
de ética e decoro parlamentar é um instrumento importantíssimo e que eu não entendo como até hoje esta casa ainda não tem uma comissão tão importante. Nós temos várias comissões nesta casa, importantes, mas a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, eu julgo, um dos mais importantes instrumentos que hoje as casas legislativas têm para que possa ter dentro dos seus quadros e manter seus personagens, seus vereadores, deputados, dentro de uma linha de ética, moral, de decoro para com seus pares e para com o seu próprio mandato. Quando eu observei que esta casa ainda não tinha, eu procurei estudar o assunto, buscar informações e apresentei esse projeto ainda no ano passado, uma vez que, como presidente, eu não posso apresentar. Esse projeto é datado de setembro, aliás, ele é de setembro de 2005, vereador. Não é só o seu projeto que estava tramitando na casa há muitos anos, não. Meu projeto também é de setembro de 2005 e está vindo hoje para esse plenário para votação. Nós sabemos que muitas pessoas aí fora gostam de criticar a casa, gostam de criticar os vereadores, vai através de jornalzinhos, folhetins, pasquim, como diz o vereador Nando Nassif, colocar nos postes, anonimamente, denúncias sobre o vereador ou sobre esta casa legislativa. Mas muitos não têm, se não têm a coragem de sair do anonimato, e muitos deles a gente sabe que são candidatos a vereador, e pleiteiam também uma vaga nesta casa. Então a gente tem, e eu quero, se um dia deixar esta casa, o povo assim vai decidir, deixar uma herança em que os próximos vereadores, quem permanecer no próximo mandato, tenha instrumentos em mãos para que possa fazer prevalecer nesta casa sempre o decoro e a ética, com o mandato e com os seus pares. Então, este é um projeto que vem poder hoje instrumentalizar esta casa para que a gente possa fazer uma análise muito mais apurada da conduta de cada um de nós, de quem quer e quem esteja aí fora pleiteando e achando que vai chegar a esta casa e não vai poder e não vai precisar responder pelas suas condutas. Através desses instrumentos, dos seus vereadores, nós teremos, ainda pelos nossos próximos 1 ano e meio, e a próxima legislatura também, um instrumento muito forte e positivo para que possa colocar sempre esta casa de maneira transparente e assegurar aos munícipes da nossa cidade que quem aqui chegar terá que responder seriamente pelos seus atos e pela sua conduta. Portanto, desta forma, e não só, é um projeto, senhores vereadores, que não trata só dos senhores vereadores, mas também da assessoria dos senhores vereadores. Então é muito importante isso, porque, às vezes, como bem disse aqui o vereador Cigano há um tempo atrás, na sua palavra, né, e como a gente tem que nomear os nossos assessores, e muitas vezes a gente pode até não conhecer profundamente um ou outro, a gente não sabe as mudanças que a lei vai exigir fazer. Então, esse instrumento aqui também vai poder canalizar também os assessores através desse projeto. Às vezes um assessor aqui, e nós já tivemos na casa alguns casos de assessores que não se comportaram, que não se compuseram de acordo com as normas dessa casa, inclusive indo de encontro até ao próprio vereador que nomeou como assessor. Nós tivemos aqui assuntos seríssimos desta casa, e que a casa naquele momento não tinha um instrumento para poder julgar e penalizar aquele assessor. Mas através desse projeto, e a partir de hoje, nós teremos um instrumento também que vai poder
trabalhar de uma forma mais ampla nesta Casa. Conselheiro à parte. Vereador Leandro Nascimento. Eu acho até de suma importância que a gente aprove essa lei, porque nós temos hoje o Decreto-Lei 201, que ela regulamenta a cassação dos prefeitos e vereadores. E, muitas das vezes, nós temos que ter um modo de infração que não está previsto na lei. Então, essa lei que está sendo aprovada nesta Casa agora tem complementação. E a gente fica tranquilo quando aprova uma lei dessa, porque eu acho que quem está na vida pública, quando Vossa Excelência falou dos pasquins, que muitas das vezes eu falo, que são atitudes covardes, que se jogam nas ruas, nos nomes, é sim, vereador. Eu acho que eu, como vereador, todos nós aqui, eu assumo todos os atos que eu pratiquei nessa casa. Todas as votações que eu assumi, eu votei, eu assumi. Nunca me omiti, nem tive vergonha de falar essa votação que eu tive. Eu nunca tive vergonha. A última votação que teve nesta casa aqui, uma das últimas votações, foi em relação à verba carnaval. Eu fui esta tribuna, fui contrário à verba naquele momento, momentaneamente eu era contrário, tinha passado por caos, e eu vi que o meu nome de repente ficou por meia dúzia de pessoas, talvez até querendo fazer um agrado. Eu tive informações como era funcionário da prefeitura, que a comissão quis fazer um agrado ao governo, colocou meu nome, pegou nessa escola de sambas. Isso não me assustou, e ainda ofereci ainda que eu pagava ainda a ele um palha mais bonito, bem feito, que colocasse meu nome lá, e que todos os vereadores tenham a mesma postura, e que nós temos tendo essa postura. Muitas vezes eu vou à rádio e falo a postura de cada vereador que tem aqui, vereador fulano votou isso, então, eu falo, e nunca fui recriminado. Espero também que não seja, que ninguém fique indignado com as posturas que a gente tem nessa casa. Então, o Código de Ética, quando vem para fazer, punir a gente também nossos erros, eu acho que é importante, porque nós não estamos nos patrulhando. O nosso patrulhamento está dentro dessa casa aqui. A população está nos vendo. Então, acho que vai para o caráter de cada um. Eu acho que quando atitudes covardes que eu não admito, quando já questionei nesta casa quem foram feitos, é você, talvez, imputar a culpa de quem não fez. Quando o vereador Cigano falou aqui que ficou indignado, ele mesmo sendo a bancada do governo, porque uma servidora do governo, uma funcionária, cargo e comissão do governo, administrador de determinado bairro, não atendeu uma solicitação, por ser eu, um reduto eleitoral meu, ele me questionou, eu questionei aquela questão e me deu razão. Então nós também temos que nos fiscalizar e fiscalizar o poder público. E hoje essa lei vem de encontro, porque nós somos patrulhados por nós mesmos. Então, vereador, está de parabéns. Eu acho que esta casa tem que ter homem de caráter, homem que tem postura e assumir os seus atos. E eu falo bem claro aqui, eu particularmente nunca escondi minha votação nesta casa. Todas as minhas votações eu trago aberta a público aqui. E faço também, eu fui um vereador, às vezes que eu falo que eu sou um pouco mais atirado, eu vou à rádio, quando vota contra alguma coisa, eu dou nome aos bois. É que o vereador Cigano fala aqui muitas vezes, dá nome aos bois, vereador. Eu dou nome aos bois, porque nós temos compromisso, vereador Sérgio. É com o nosso mandato, sim, mas nosso mandato está representando a população. Então, esse código de ética está de parabéns. E outra, qualquer cidadão, eu acho que em vez de ficar questionando a postura de um vereador lá, que entre nesta casa aqui, porque o decreto-lei 201 autoriza o cidadão eleitor pedir a cassação do mandato do vereador, que venha aqui e faça essa cassação. Se eu tiver alguma postura indigna com a população, que faça minha cassação aqui, que faça de nós vereadores, que não faça assim atitudes covardes, é imputar culpa a quem não tem. Então, vereador, está de parabéns. Eu acho que esse projeto agora, a população tem que tomar ciência disso, tem que tomar ciência da legislação, porque é muito fácil fazer essas acusações. Mas eu quero ver, quando acusa, que faça formalmente, nesta casa, que nós não temos instrumentos, podemos punir. Porque todo cidadão tem o direito de fazer, postular e questionar o vereador. Mas faça na forma coisa, não na forma regulamentar, não na forma covarde. Então, eu estou de parabéns, estou favorável ao projeto. Eu acho que a política, só vamos mudar a política no momento de começar pela ética, pela moralidade, sim. E começar a moralizar por esta casa aqui. Então, vereador, de parabéns pelo projeto. João. Vereador, Vossas Excelências puderem observar, nós tivemos sempre o cuidado de poder ficar na execução desse projeto, como diz aqui a linha A, compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar zerar pela observância dos preceitos da lei orgânica e do regimento interno, atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar na Câmara Municipal. Nós tivemos ainda a preocupação
da comissão ser composta por 5 membros. E diz aqui, as decisões da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar serão tomadas sempre com a presença obrigatória dos 5 membros. Então não é um projeto meramente político, é um projeto sério. Diz ainda que logo após composta, a comissão reunirá-se e elegerá o seu presidente. O presidente será indicado pelo presidente da casa ou quem quer que seja. O presidente será eleito por todos os membros da comissão. Então não é um projeto político, não é um projeto oportunista, é um projeto sério, é um projeto que hoje a Câmara sai na frente mais uma vez, constituindo um código de ética para todos nós. Como diz o vereador Nando Nascimento, é muito fácil você estar no anonimato e jogando pedra. Mas nós não estamos no anonimato, nós temos nome, endereço e voto. Estamos aqui legitimados. Então todas as nossas ações são assinadas pela nossa postura, pelo nosso discurso, pelas nossas ações. Então, quando as pessoas estão no anonimato, é muito fácil. Agora vem para cá, vem ser parlamentar, vem sofrer todos os desgastes de votações, todos como o vereador disse, faça a sua denúncia, saia do anonimato. Então hoje a Câmara sai na frente, provando que aqui tem homens de compromisso com a nossa cidade e que não estão com medo de serem julgados por nós mesmos. Isso é um ato muito importante. E se algum de nós aqui realmente sair dessa linha de decoro e de ética, que será julgado por esta casa. E que se tiver chegar ao ponto de ser cassado do seu mandato, é porque não nos honra com a sua presença e não faz jus aos votos que teve. Então hoje esta casa cria um instrumento importante para que a gente mais uma vez e ainda continue nosso processo de transparência, respeitando todos os votos que nos foi dados. Vereador, Pois não, vereador Manuel. Vossa Excelência me permite? Pois não. Só para te parabenizar, presidente, e dizer que eu sou o vereador mais idoso dessa casa, para não dizer o mais velho, e dizer que eu sempre voto com a minha consciência. Eu tenho uma conduta na política, eu tenho 26 anos de vida pública, e eu sempre trabalhei durante a minha vida toda em prol da nossa comunidade. Devido a esse panfleto que algumas pessoas colocam na rua, isso é ciúme. Porque se as pessoas quiserem chegar a vereador, não vai ser com denúncia, falando mal de A, B ou C. Eu acho que se ele quiser chegar aqui, lá quem quer que seja, primeiro trabalhe e faça um trabalho de base durante a vida dele toda, que aí sim, aí o povo vai julgar se ele merece o voto ou se não merece o voto. Então, presidente, eu quero te parabenizar por esse projeto de Vossa Excelência e dizer a essas pessoas que, em vez de falar mal do vereador A, B ou C, que procure a trabalhar para a comunidade, que lá na frente o povo vai julgar. Eu nunca podia imaginar que seria o terceiro mais votado dessa casa, mas quando Deus quer e o povo ajuda, as coisas acontecem. E eu canso de pedir a Deus que ilumine essas pessoas que votaram em mim e os que não votaram também, para que nas próximas eleições, se eles quiserem, podem votar. Então, presidente, meus parabéns à Vossa Excelência e dizer que a Câmara está de parabéns pela apresentação desse projeto. Obrigado, presidente. Vereador, Vossa Excelência, consegue uma parte? Pois não. Eu ontem, no aniversário do meu irmão, a gente debatia com um cidadão que ele, como alguns brasileiros estão revoltados, que o Brasil é uma vergonha, que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. O Brasil não é nada disso, não. Eu acho que o Brasil hoje, ele começou a abrir as portas para a verdadeira democracia. Quando você vê políticos, juízes, promotores, delegados indo presos, é uma vergonha a Polícia Federal ter que ter ônibus, porque você vê que Camburão não cabe mais a quantidade. É uma vergonha a Polícia Federal, senhor presidente, ter que ter avião para carregar esse pessoal. Mas eu acho que nós, como brasileiros, como friburguenses, não adianta murmurarmos, não adianta ficarmos só naquela de murmurar. É importante que cada um arregace as mangas e faça um pouco pelo seu município, faça um pouco pelo país. E não adianta a gente chegar a dizer que os políticos não prestam, que a sociedade, de um modo geral, as classes, serviços de classe não prestam. O momento é cada um que queira fazer parte, se candidata a vereador, se candidata a prefeito, se candidata a deputado, vai carregar o fardo que é esse e
e fazer um pouquinho, contribuir para o seu município, para a sua cidade, para o seu país, e vai ver o que é a responsabilidade de você ser um homem público e totalmente acabar com a sua vida particular, que você fica vulnerável a muitas coisas. Eu acho que esse projeto veio a calhar muito para essa casa no momento em que atravessa o país, e eu acho que o país tem jeito sim, senhor presidente. Eu acho que o mundo é dos otimistas, não dos pessimistas que querem atravessar a história e colocar o Brasil no buraco. Parabéns, senhor presidente, senhor vereador. Muito obrigado, senhor vereador Alexandre Cruz, e os senhores vereadores também que partilharam. Gostaria de pedir o voto de Vossa Excelência para esse projeto, que eu julgo importantíssimo. Senhor vereador, eu gostaria de pedir a você sua parte. Senhor vereador, eu vou fazer coro com os pais dessa casa no sentido de dar os parabéns a Vossa Excelência, porque esse projeto ele tem um alcance muito próprio. Ele visa exatamente fazer a complementação daquilo que a lei, às vezes, o decreto de ensino deixa de dar o paradigma, de dar e acho que essa é a forma que nós temos de regrar, parametrar, de decidir e de deixar registrado na casa como é que nós vamos agir, não só em detrimento do interesse do vereador, não só também em detrimento ao julgamento do vereador, do agente político, né? Mas também a todo eventual funcionário dessa casa também que possa cometer um deslize. Acho que é muito importante, me preocupa muito isso, senhor presidente, porque a partir do momento que não se existe lei, que não se existe, vamos dizer assim, basicamente um texto legal para que se possa, nesses meandros, se ajustar à conduta típica, eu acho que fica muito difícil, muito complicado, porque aí fica ao subjetivo de cada um tentar ou não fazer o enquadramento da tipicidade do fato ilícito que eventualmente vai ser cometido. Acho que também, da mesma forma, nós, vereadores, nós temos a nossa responsabilidade. Digo, senhores, para mim, essa experiência nova tem sido um fardo. Esse fato de eu estar na vida pública hoje tem sido um fardo muito pesado, porque normalmente acham que o vereador é aquele despachante que tem que resolver todos os problemas da população, quando, na realidade, nós somos legisladores. Então, nós não podemos imiscuir a situação. É muito triste quando se anda na cidade, de norte a sul, de leste a oeste, e nós verificamos, enfim, o assédio que as pessoas nos têm, e currículos, no sentido de pedir emprego, esquecendo-se que o mal hoje é um mal de ordem nacional, o desemprego hoje é um mal de ordem mundial, talvez eu poderia dizer. E acho interessante isso. Acho que é muito interessante a obrigação do vereador estar presente nas reuniões. Ele tem que vir, ele tem que participar e não tem que ter medo de enfrentamento de assuntos. Eu nunca tive medo de enfrentar os assuntos, de discutir os assuntos. Tanto é que o vereador hoje tem imunidade parlamentar. Nós temos aqui uma tribuna ali, nós temos uma imunidade parlamentar que nós podemos, em defesa, participar de qualquer movimento e falar, manifestar nosso pensamento. Agora, o que eu acho que vem contra esta casa, favorável a esta casa, que quando o vereador falado aqui pelo vereador Sérgio Xavier, as pessoas ressaltam um pasquinho, um anonimato, mas não tem coragem de fazer uma denúncia contra o vereador, porque ele possa fazer essa denúncia dessa casa aqui hoje. Ele já pode fazer no decreto de 2001, para a gente apurar, saber se é punição ou não. Agora, e nós estamos mantidos também, dentro do exercício do mandato, da nossa imunidade. Agora, isso quer dizer que nós vamos ser punidos por estar nessa tribuna, no movimento da rua, fazendo isso. Deixa bem claro essa coisa também, que isso aqui não é uma mordaça no vereador que está sendo a fazer, nem dos assessores. O que nós temos que fazer é colocar na casa a ética que deve ter o político, a conduta do político, nome público. É isso, deixa bem claro e registrado. Vereador, Vossa Excelência trouxe um fato que nós não podemos ficar impunes a ele, nem podemos deixar de registrar esse fato, que é justamente com relação a esse panfleto apócrifo, esse panfleto que não vem assinado, esse panfleto que se traduz na arma do covarde, daquele que conspira na alcova, sabe, campeando no anonimato e se mexendo pelas sombras. Quer dizer, na realidade, o que existe na realidade, basicamente, são pessoas que são pré-candidatos enrustidos. Eles não têm coragem de vir aqui, formalizem uma denúncia, assinem uma denúncia. É isso que se espera do ano que vem. É isso que se espera da pessoa, enfim, de bem-querer na vida, dos homens de bem da sociedade. E não sair por aí, enfim,
panfletando pelas calçadas, essa coisa pode, vão dizer, é uma arma de covarde, essas pessoas que só sabem se mexer nas sombras, na escuridão e que conspiram nas alcovas. Então, senhor presidente, eu acho interessante, acho que toda vez que nós temos projetos importantes, porque ser vereador um projeto fácil, isso é muito relativo. Botar aqui favorável ou não favorável a assuntos de menos importância, isso é muito fácil. Agora, eu quero ver a dificuldade que nós temos que ter de coerência na vida, de poder ir para casa e dormir o sono do justo, votando questões candentes. Ainda que nós saibamos que podemos ser vítimas exatamente dessa apocrifia, desses panfletos calhordas que infestam as cidades. É preciso que tenha exatamente um mandato sem medo. É preciso que tenha uma vida pública e privada de ordem natural, sem que possa sofrer nenhum tipo de assédio dessa situação. E que também não venha definitivamente a se aquietar ante uma situação flagrantemente injusta. Então é isso que espero. Eu acho que o povo espera isso do vereador. Um vereador que participe, um vereador que esteja presente, que não se oculte das reuniões. Muitas vezes existem reuniões específicas, independentemente do que eu acho, do que eu penso. Não, eu estou presente porque eu represento os meus 1.521 votos. E é uma forma muito democrática de ser e é um matiz muito forte de todos os setores. Então, eu sempre, quando eu venho um fato, quando eu discuto um fato, eu faço pensando nas 1.521 pessoas que saíram de suas casas e honraram o meu nome naquele prêmio memorável onde eu perdi por 10 votos para o vereador Cigano, que é um homem de bem. Então, digo aos senhores, eu vejo muita dificuldade hoje na vida pública, dado até mesmo, senhor presidente, as incompreensões que nós possamos ter, dado até mesmo aquela situação daqueles políticos de oposição que até podem tentar querer denigrir a sua situação em relação ao voto. Mas não importa. Eu acho que o caminho do homem de bem, eu acho que o caminho daquele que defende a sua certa, primeiro, é coerência. Segundo, é lealdade. Terceiro, é trilhar o caminho sempre de modo que você possa sempre voltar para o mesmo caminho. É não bater nas portas, é procurar encostá-las, porque eventualmente você pode voltar e tem que ser necessariamente bem recebido. E isso é o que eu tenho feito na minha vida. Essa é a imagem que eu tenho tentado passar na minha vida. E digo aos senhores, tem sido muito difícil, porque muitas vezes não sou político profissional. Nós chegamos aqui, às vezes, cansados dos nossos escritórios e vamos para reuniões, às vezes, até tarde da noite e tentamos sempre acertar. Pode ser que um dia nós erremos, eu não tenho compromisso com o erro é falível e é do ser humano. Mas eu sempre que eu estou aqui, eu gosto de caminhar os domingos nas calçadas com minha mulher, com meus filhos, e gosto de andar com a cabeça ereta. Essa é a condição que meu pai me deixou e essa é a condição que eu pretendo levar nesse resto de vida que me falta. Senhor presidente, o senhor está de parabéns. Muito obrigado pela parte. Pois não. Senhor, Vossa Excelência me permite mais uma parte? breve, vereador, até porque o meu tempo está... Foi encerrado, presidente. É só para aproveitar o que o nobre vereador Bruno Cosme disse, que ele fica feliz com os seus 1.600 votos. Agora imagine eu aqui, um vereador pé no chão lá da roça, com 2.730. Eu não tenho que pedir muito a Deus que olhe para o nosso Friburgo, eu acho que tem sim a minha obrigação. Obrigado. Senhores vereadores, mas como bem disse aqui o vereador Nando Nassif e o vereador Valmor Cosme, por que essas pessoas hoje, vereador, mesmo tendo um instrumento da lei para vir aqui a esta casa fazer a denúncia, não o fazem? Porque enquanto ele estiver com esse instrumento covarde dos pasquinhos, será uma fofoca, será uma inverdade que muitos até podem duvidar. Mas a partir do momento que ele fizer a denúncia, e essa denúncia foi estudada, vai cair a máscara, e se for em verdade, vai cair a máscara dele. Quem vai perder a credibilidade, se é que alguém ainda acha que essas pessoas têm, são eles. Então, por isso que as denúncias não vão sair nunca do anonimato. Eles nunca vão tirar essa mordaça, essa máscara e virão para frente das câmeras como nós fazemos. Nunca farão isso. Mas, senhores vereadores... Senhor presidente, Perona, Pois não, vereador. gostaria aqui de, em 10 palavras, dizer que nós temos uma vida, né, fundamentada, nascida e criada aqui na UFRGS. Entramos para a vida pública a partir de uma atividade técnica universitária, a partir da constatação de que a cidade precisava de uma renovação, precisava de uma mudança, precisava entrar num novo ciclo, uma nova fase. Temos participado desse processo ativamente ao longo dos últimos 6 anos, exercendo funções públicas, e já participado de outras formas, através da minha ação universitária, já
desde o início da década de 90, vejo com muito bons olhos a implantação de uma legislação dessa natureza. Mas eu gostaria aqui de fazer um breve diagnóstico, aproveitando, e procurei aqui sintetizar em 5 pontos, um pouco dessa minha experiência e, além de um instrumento tão importante como esse, que eu acredito que bem aplicado e de forma justa ele pode realmente até estimular pessoas da nossa sociedade a apresentarem reclamações, sugestões e proposições de mudança. Mas eu apontei aqui 5 aspectos que eu considero fundamentais para a construção de uma nova ética, de uma nova fase na administração pública, onde sejam aprofundados os princípios que vão levar Nova Friburgo a ser uma cidade do mesmo porte, na mesma condição que as cidades mais desenvolvidas no nosso país. E um deles, e fundamental, e nós vereadores tivemos a honra de votar há poucos dias atrás, a questão de um concurso. Quando houver um concurso sério, que garanta a igualdade de oportunidades a todos, independentemente de se conhecer A, B ou C, pelo volume de contratações e pela importância de uma prefeitura, que hoje nós sabemos que é a maior empregadora de toda a região, nós estaremos falando sobre ética, estaremos consolidando a ética no nosso município. Quando práticas de beneficiamento pessoal deixarem de existir no nosso município, nós também estaremos estimulando a ética, nós também estaremos estimulando princípios importantes. Quando o acesso aos serviços públicos for garantido, independentemente de se conhecer um político, seja ele um vereador, um secretário, um chefe do executivo, ou seja, as pessoas terem acesso aos serviços de educação, de saúde, de toda a natureza, sem que se precise exatamente do que o vereador Valor falou aqui. Vereador, você dispõe de um minuto. Ok, vereador. Quando realmente você acaba se vendo numa situação em que existe uma prática no nosso município já há muito tempo, voltada à questão da personalização da ação pública, então ele acaba gerando esse fardo falado aqui pelo vereador Valor. Então, no momento em que o acesso for garantido, eu tenho certeza que cada vez mais a ética será valorizada. Quando o discurso e a prática coincidirem, e isso vai gerar uma transparência total, uma integralidade, uma integridade nas ações, isso também vai representar cada vez mais a ética. E quando o respeito às divergências de opiniões for a tônica também, porque eu entendo que, eventualmente, existem pessoas que têm opiniões divergentes das minhas opiniões e das opiniões de cada um dos colegas vereadores. E eu, nesse prisma, nesse paradigma, aproveitando aqui algumas palavras do vereador Valor Cosme, eu entendo que nós estaremos dando a contribuição, porque nós todos aqui somos temporários e passageiros, à exceção do vereador Fuli, que já podemos aqui até fazer um busto para ele ao longo dos seus 6 mandatos, mas